conceito de lawfare, na realidade, é o uso estratégico da lei para deslegitimar, para aniquilar o inimigo. Ele pode se dar no âmbito comercial, no empresarial, geopolítico, político. Nós temos, inclusive, relatos no âmbito religioso. Ele é uso estratégico. A lei, na realidade, ela vem para pacificar. Ela não pode ser utilizada como arma de guerra para aniquilar o inimigo. Ele se dá também como nas dimensões de guerra. É assim que funciona esse mecanismo de lawfare. Se dá a primeira dimensão, que é a geográfica, onde você vai lutar essa batalha, ou seja, a jurisdição, o órgão competente para julgar aquela pessoa, aquele inimigo que foi escolhido para ser aniquilado. A segunda dimensão, que é a arma, ou seja, qual lei você vai utilizar para aniquilar o seu inimigo. Nós temos comumente falado sobre o uso do FCPA, o uso das leis anticorrupção. Até porque a corrupção, quando você acusa alguém de ser corrupto ou investiga alguém por corrupção, imediatamente você retira apoio, aquela pessoa vira quase que um pária na sociedade. Antigamente, o mesmo efeito do leproso, na realidade, você tira todo e qualquer apoio de suas tropas, ou seja, se for um líder político, é exatamente o que acontece. A terceira dimensão são as externalidades, que é importantíssimo, porque é como a mídia passa a presunção de culpa à população para que as acusações frívolas, sem materialidade, possam passar, ou seja, possam ser utilizadas no judiciário sem nenhum problema. Ou seja, com a utilização de processos injustos, com a utilização de normas de exceção, regras de exceção. É assim que funciona, de forma bem resumida, o lawfare. E também eu acho importante a gente lembrar que nessa terceira dimensão, que é a externalidade, é a guerra psicológica que é travada, que é usada contra o inimigo escolhido. É a demonização daquela pessoa através de técnicas sérias, de manuais de operações psicológicas que visam deslegitimar a pessoa, retirar a pessoa do seu campo de trabalho. Da defesa do Lula, começamos a sentir, todo dia nós éramos bombardeados. E aí que também é uma das características, que é a assimetria do ataque, que é o ataque do Estado, do poderoso contra o cidadão, contra o indefeso. Então você tem, imagina uma força-tarefa com Receita Federal, com Polícia Federal, com Procuradoria com Procuradoria Geral, com a magistratura toda, Justiça Federal, todos em uma força-tarefa contra um cliente que nós julgávamos, por conhecer todos os documentos e todas as provas, uma pessoa inocente. E também em parceria com os meios de comunicação, que criavam todo dia uma presunção de inocência, a presunção de culpa contra ele, ou uma suspeição, uma suspeita aqui, jogavam uma insinuação aqui. Todo santo dia, ou final de semana com as revistas, nós éramos bombardeados com demandas de mídia e com falsas notícias. Sim, então, em 2016, começamos a estudar o que estava acontecendo, porque nós advogamos há 20 anos, não era um processo normal, não era um processo jurídico, era sim um processo vazio, com acusações frívolas, que na verdade se tratava de guerra de narrativas de mídia. E um processo onde não havia nenhuma garantia de defesa, ou seja, a pessoa já iniciava condenada. Nós denunciamos isso na ONU, no Comitê de Direitos Humanos da ONU em 2016, que essa parceria entre a mídia, partes da mídia e partes do judiciário brasileiro para condenar o Lula, para violar a sua presunção de inocência. E em outubro de 2016 nós apresentamos o conceito de lawfare numa coletiva de imprensa, quando nós fizemos a apresentação da defesa do caso do triplex do Lula. Há uma conexão direta, sim, com os Estados Unidos. Essa metodologia
as estratégias e táticas de lawfare, elas são utilizadas nos Estados Unidos no âmbito do anticorrupção, do FCPA, há pelo menos uns 20 anos, sem que haja qualquer tipo de revisão judicial, ou seja, escrutínio judicial. A negociação penal, através de acordos de imunidade, acordos de delação premiada, levam a uma justiça paralela, onde não se há confirmação de corrupção e a pessoa é obrigada a cumprir, a confessar, a confirmar, não é confissão, é confirmar um script pré-determinado pelos procuradores. E é isso exatamente o que aconteceu na Lava Jato no Brasil, e aí foi replicado, disseminado para outras partes da América Latina. Isso através sempre de cooperação informal. É algo que é necessário que todos entendam que essas provas, elas, na realidade, elas transitavam por meios informais, ou digital, ou pendrives. Então, o Brasil, a Operação Lava Jato, ela funcionou meio que como um hub desse lawfare da América Latina. Na realidade, o que nós precisamos entender é como funciona o fenômeno. Eu acho que agora é levar ao conhecimento da população que este fenômeno existe, essa má utilização, essa utilização estratégica para ferir um inimigo, essa utilização da lei, estratégica da lei para ferir o inimigo e não para trazer pacificação social, que ele existe, tem estratégia, tem técnica, e a partir daí eu acho que é importante criar conteúdo e disseminar esse conteúdo para que a gente consiga também elaborar técnicas de neutralização do fenômeno.